Colbycast, go Colbycast. E aí, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, Jazzlude, Pokui. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E, aliás, se você não sabe o que quer dizer Jazzlude e Pokui, só você olhar aqui ou aqui, olhar no nosso primeiro episódio e você vai saber a nossa saudação, que você seja muito bem-vindo. Obrigado por você entrar na nossa casa. Jazzlude, Thiago. Jazzlude, Poco e Guilherme, Poco e Júlia, Poco e pessoal de casa. É um prazer, é uma satisfação estar aqui em mais uma edição deste pequenino podcast, esse pequeno projeto que se inicia. E agora vamos chamar ela aqui, a presença feminina, Poco e Júlia. Poco e Thiago, Poco e Guilherme. Poco e gente, a gente tá aqui mais uma vez, né, gravando outro episódio, o segundo episódio. E é isso que a gente tem pra falar hoje. Mentira. Assim, olha aí, chegamos ao segundo episódio, hein? Olha, depois do primeiro episódio que foi com o Padre Ryan, que teve assim uma visibilidade boa, as pessoas, né, interagiram até mesmo nos cortes e tudo. Estamos aí no nosso segundo episódio. Nos nossos memes, que bombaram os memes do Padre Ryan. Uma fábrica de memes que está desbancando todas as casas de aposta, né? Chegamos no segundo programa. Exatamente. E o tema de hoje do nosso podcast é Minha Juventude é o melhor lugar para a Eucaristia. Júlia, você que bolou esta frase, você se inspirou aonde para a frase de hoje? Essa frase, ela é uma frase de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e cerimoniários. E o nosso convidado de hoje foi um coroinha, foi um cerimoniário aqui na paróquia e participou bastante do grupo de jovens, ajuda os jovens ainda até hoje. Não é mais jovem, já é velho. Mas qual é o apelido dele mesmo? Vovô, você acredita? Olha, é por causa aí da idade, gente. Idade chega pra todo mundo. Aliás, quando nós estamos gravando agora esse episódio, é véspera do aniversário dele. Ele vai fazer 76 anos. Um ano a mais do que ele tem agora, ele já vai fazer. Então ele é velho mesmo. No mundo atual, agora ele vai fazer 30 anos, gente, tá? Sim, mas no mundo dos coroinhas da paróquia São Maximiliano, ele faz 76. Ju, e por falar em paróquia São Maximiliano, eu peço para você nos relembrar as redes sociais aonde esse podcast estará disponível. Por favor, lembre para o pessoal de casa. O nosso podcast vai estar disponível no YouTube da paróquia, que é Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe S.A., tem que pôr o SA, senão aparece vários outros, e o nosso não é o com SA. Tem a página no Facebook, que é Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, sem o SA. E tem as redes sociais do Instagram também. Tem o Instagram próprio do nosso podcast, que é o @Kolbe_cast. E o da paróquia, que é Paróquia São Maximiliano M. Kolbe. Ou seja, não tem desculpa pro pessoal não seguir a gente, não estar acompanhando todos os memes, todas as histórias que esse Colbycast traz, não é verdade? Exatamente, além de que a participação é muito importante. Aliás, se você está assistindo esse episódio e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação. E interaja pra gente cada vez mais saber o que vocês acham. Deixe seu like, faça seu comentário, compartilhem com seus amigos, com a sua família. Nos grupos aí de coroinhas, cerimoniários, grupo de jovens. Sim. O pessoal velho também pode compartilhar. Exatamente.
E, Thiago, então vamos chamar o nosso entrevistado de hoje? Então, eu gostaria, Gui, de já trazer esse convidado muito especial. Quer fazer as honras? Opa, então pode deixar. Ele é missionário da Imaculada Padre Kolbe, anda de moto, foi coroinha nessa paróquia e é um dos grandes personagens deste episódio de hoje, tanto em tamanho quanto em história para contar. Vem Bota pra cá. grande nisso. Vem pra cá, David Rodolfo. Palmas, edição. Grande David. Você tá bem, meu filho? Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia e tudo aquilo de bom para vocês. Eu estou bem, Thiago. Obrigado pelo convite, Júlia, Guilherme. Isso é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe sempre. É uma alegria. E detalhe, esse negócio de grande... É grande. Também na graça de Deus, não pode esquecer, viu? Amém. Mas foi isso que eu me referi. Mas foi o que a gente quis dizer. Se você se sentiu então tá bom. tocado de outra maneira. Aliás, para você que está nos acompanhando agora, não é nenhum problema no seu computador, no seu celular. Eles não são irmãos gêmeos, mas são irmãos em Cristo Jesus. Os olhos de Deus somos irmãos. É verdade. Então, Dê, primeiramente gostaria de explicar para você mais ou menos o que vai acontecer aqui. É mais uma conversa. Tem muita gente que fala, eu gostei da entrevista. Aí eu falo, gente, não é entrevista não, porque aí eu pergunto pro Gui, você estudou para entrevistar alguém, Gui? Estudou jornalismo, essas coisas? Não, eu sou no máximo bacharel em filosofia. Júlia, você estudou aí? Não, Então, quase, mas não. Não temos nenhuma formação de jornalismo, de nada. Então, não vamos usar esse termo entrevista hoje aqui. Vamos um bate-papo, beleza? Trocar O uma nosso ideia. convidado de hoje. Que bom. Eu fico feliz que eu gosto de trocar as ideias. Da hora. A gente gostaria que você ficasse bem à vontade, tá? Bom, a gente já se conhece há muito tempo, então pra você não vai ser problema, né? Não tem nenhum rostinho aqui que você já não conheça. Com certeza não. E, aliás, como é bom conversar, dialogar, trocar as ideias. Isso a gente deveria fazer mais vezes em casa. Inclusive, desculpa, não sei, mas eu fiquei atraído com esse lanche aqui, que eu fiquei com vontade de comer. Eu não sei se é para comer, se não é, porque tá aqui na minha frente, eu não consigo falar de outra coisa antes de pensar na comida. E o cheiro, né? O cheiro tá... Nossa O cheirão Senhora. tá bom. Tá indo na minha alma. Ele foi especial pra você. Tá bom. Eu posso pegar tudo ou tem que deixar um prazo pra vocês? Como que funciona? Seria Olha, ideal, Deus mandou né? compartilhar o pão. Então tá Mas bom. o engraçado é que aqui é empada, né? Não é pão. Aí vai que ele não queira dividir. Mas Deus, David, o alimento. Deus, Finge que é um Então tá pão. Então tá bom, então tá bom. Aliás, quem que fez essa empada mesmo, Thiago? Foi a senhora, minha mãe, Olha aí, hein? Tia Nini. ensinando aí o nosso Kolbecast. Valeu, mãe. Valeu, Beijo, dona dona Nivalda. E aí, vamos começar? Opa. Vamos. Eu gostaria, então, de trocar uma ideia com o David. Assim, David, como é que tudo começou, né? Sua infância, onde você nasceu? Muito bem. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. É uma pergunta bonita e gostosa de conversar. Eu fiz um trabalho esses dias que chama assim teografia, que é olhar a nossa história de vida com o olhar de Deus. E aí é assim que eu consigo ver minha história hoje. Eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Vim aqui morar no Santa Cruz com 6 meses de idade. Então, sou totalmente daqui dessa terra. Me sinto muito feliz de sempre voltar aqui. Aqui é minha raiz, aqui é minha casa. Então, quando eu venho aqui, eu chego na balsa, eu me sinto em casa. E a minha infância, a minha juventude foi inteira aqui, e como de costume dos jovens e crianças daqui. Mas a minha juventude teve muitas dificuldades. Mas também foi um momento muito feliz. Por exemplo, a minha família,
A gente passou muitos momentos bons. Eu fiz a escola, tanto do prezinho e ensino médio e tudo mais aqui mesmo, do outro lado da balsa. Mas eu gostava de fazer uma coisa que era, assim, indispensável na minha vida. Luzes no cabelo. Quase isso. Era de jogar bola. Eu amava jogar bola. Quer dizer, amo. Só que hoje, parece que depois de 5 minutos eu já estou cansado. Mas eu acho que 5 minutos o tempo hoje está mais demorado, não é? Nós vimos isso no último jogo. Falando que foi até artilheiro num campeonato, né, velho? Fui artilheiro no campeonato e sem mentira nenhuma. Nenhuma partida eu fiz 42 gols de salão. É claro que o outro time deixava, né? Porque a gente fez um contrato lá para eu ser artilheiro. Mas eu fiz. Tá registrado na súmula aí no campeonatinho lá de Santa Cruz. Isso é verdade. Mas, enfim, a minha infância foi inteira aqui e eu passei por diversos caminhos também. Eu posso dizer para vocês o seguinte. A minha família sempre foi da igreja da parte da minha mãe, que mora lá no DR até hoje. Inclusive, a minha bisavó, Dona Matutina, junto com o Frei Sebastião, foram que construíram aquela igreja, aquela comunidade que hoje tem lá, junto com outras pessoas, logicamente, que é a paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro hoje, no DR. Mas a gente aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, não tínhamos costume de ir na missa, de ir na igreja. Eu ia lá, eu lembro assim, uma vez por ano só, na sexta-feira, que era uma procissão que a gente fazia lá da comunidade do DR até a rotatória ali, perto da Santíssima Virgem, com toda a paróquia lá com o Frei Sebastião. Era o único contato que eu tinha com Deus, até os meus 17 anos. Depois disso, eu comecei, a minha madrinha de Crisma hoje, ela meio que me forçou a participar, a fazer o sacramento, a preparação. Isso foi também lá no DR, na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro. E eu fui, né? Minha madrinha, vai, você tem que fazer. E eu fui um jovem assim, fui por causa da minha tia naquele momento. Mas foi um momento muito gostoso. Os catequistas de lá foram incríveis. Eles me acolheram tão bem, até hoje. O Marcos Becker, que está lá ainda ajudando na catequese, isso foi em 2009. Ele foi uma das pessoas que me motivou a ficar muito, porque ele sempre foi muito extrovertido. E eu tenho essa facilidade de participar, de estar em contato com pessoas assim. Eu me sinto mais livre, eu me sinto feliz. Isso desde aquela época, desde quando você era mais novinho? Sempre gostei de um pouquinho de bagunça. Eu acho que isso está na minha essência. E aí, lá eu senti esse carinho, essa aproximação dos catequistas comigo. E aí eu fiz o sacramento, fiz a primeira comunhão, tudo na Crisma, lá na paróquia Perpétua Socorro, onde também fui batizado. Minha mãe casou lá com o Frei Sebastião. Então tem toda uma história aí com o Frei Sebastião nessa comunidade lá no DR. Depois que eu fiz esse sacramento, e aí eu comecei, assim, de alguma forma Deus foi trabalhando comigo, sem eu perceber, sem eu saber. Isso é interessante. Deus age de uma forma simples, mas Ele age. E quando a gente percebe, toma consciência, já não tem como voltar mais. E foi assim que aconteceu comigo. E aí, certo dia, eu estava passando na frente da igreja, aqui no Santa Cruz, na comunidade Nossa Senhora da Assunção. E na época, era o Padre Júlio, faço questão de falar, estava na porta da igreja. E aí eu passava com a minha namorada, levando ela para um culto que ela participava. Ela era evangélica. Só que quando eu passei na porta da igreja, eu senti um chamado, uma vontade tão grande de entrar na igreja, que eu não consegui me segurar. Só que me segurei por causa da vergonha. A vergonha como todos os jovens, quando começam na igreja, sempre tem. E eu tive também. Só que foi um chamado tão forte que eu faço essa seguinte metáfora. Sabe quando a gente está vindo da escola, meio-dia, com a fome, e a gente passa na frente de uma casa e sente um cheiro de bife acebolado? A alma parece que sai do corpo, né? Eu chamo isso daí de terça-feira. Isso daí. Eu senti assim, eu me senti com uma vontade assim, que me parecia que minha alma estava querendo entrar naquela igreja de qualquer jeito. Só que eu não fui, mas aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, vem aqui. Eu quero participar da igreja. Eu senti vontade de ir na igreja e eu quero participar. Aí minha mãe trabalhava num prezinho lá perto de Santa Cruz, perto da minha rua, perto da quadra.
E aí ela perguntou para as cozinheiras que trabalhavam lá como que era o horário das missas e tal. Daquele dia em diante, eu não faltei até hoje nenhum domingo de nenhuma missa. No domingo, na semana, às vezes a gente não consegue. Mas daquele tempo até hoje, o domingo para mim é sagrado, é o momento de eu me encontrar com Deus. E daí em diante, muita coisa mudou. Aí, que história bonita, né, Dê? Você me explicou aí que partiu de um princípio que ia uma vez na missa, uma procissão, começou a ir forçado e agora vem de livre e espontânea vontade, não falta, né? Parabéns aí, ó. Isso aí com certeza vai ficar de exemplo aí para essa juventude, que esse é o intuito, né? E isso daí você explicou um pouquinho como foi seu começo lá, né? Você começou lá pelo DR. Como que foi a sua sensação assim com o grupo daqui? Como que você conheceu o grupo chamado Grupo de Jovens Colbianos, né? Que você eu posso falar com toda propriedade aqui que você foi uma pessoa que foi crescendo muito nesse grupo, chegou até ser um dos cabeças, líderes, como o pessoal preferir chamar, né? Mas eu consegui acompanhar toda a sua evolução, te desejo parabéns, né? Toda a sua evolução. E no começo era aquele menininho bem pacato, né? Como que era isso? Muito bem, Thiago. Você está me fazendo vir muitas emoções no meu coração, porque é a nossa história, né? E a nossa história Deus escreve e ninguém pode apagar. Para mim... Emocionou mesmo, hein? Respirou fundo aqui. Para mim, é porque tem dois momentos fortes aí. Quando eu comecei a participar da igreja, de fato, foi quando vocês foram na minha casa chamar para participar do grupo de jovem. Mas antes de participar do grupo de jovem, eu andava com alguns amigos meus que não era muito assim de igreja e vivia no caminho errado. Antes de ser dos amiguinhos, né, gente? Eu só posso dar um detalhe de quando você foi chamado? Claro. Foi muito engraçado. Os jovens foram atrás do David. Aí perguntou pro David: onde mora a Patrícia? Que é a mãe dele. Ele apontou para casa. Aí os jovens foram para casa da Patrícia. Aí chegou na casa da Patrícia. Onde está o David? Porque queria conversar com o David. Aí a Patrícia foi, apontou pro David e os jovens voltaram. Não é com você mesmo que a gente quer falar. Vocês não conheciam ele quando vocês foram chamar ele? Então, eu não estava, né? Mas a história é essa, entendeu? Mas eles não te conheciam, então? O Padre Julio falou, tem um jovem, vão lá resgatar ele. E foi muito engraçado isso, cara. E o Padre Julio foi o grande incentivador, né? Naquela época. Foi. Ele usou de uma coisa que ele gostava, que era o futebol também. E o futebol foi um marco para minha entrada na igreja, de fato. Certo. Agora continue, que você andava para não perder o fio da meada. Certo. E aí, então, eu participava e andava com esses jovens, assim, que nós tínhamos o seguinte, nós queria viver a vida, vamos dizer assim. Fazia muita coisa errada. E chegamos até a roubar. Eu nunca usei droga. E nem esses amigos que eu andava também não usava. Mas a gente era um moleque malandro. Na época da escola, o pessoal tinha muito medo da gente. A gente tinha um grupinho tenebroso. Da pesada. Só que, por isso que eu falo, Thiago, aí tem um momento muito importante. Quando vocês vieram lá em casa, essa história que você contou muito bela, foi um momento marcante, porque quando eu decidi de fato participar do grupo de jovens, aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, não quero mais isso para minha vida. E naquele momento que eu disse sim a Deus, os meus amigos, parece que foi assim, foi Deus que me livrou totalmente, porque eles foram presos, foi muito triste a situação. Eles se perderam de uma forma muito grande. A gente fazia umas coisas erradas, mas ainda a gente ficava com medo. Depois que eu fui para a igreja, parece que eles perderam o medo. E aí eles meteram a cara, achavam que era até um serviço que eles estavam fazendo de errado. E aí, por isso que foi um primeiro marco, foi isso. Um livramento, praticamente. Foi um resgate. Eu uso essa palavra resgate. Jesus fala em Marcos
45:10, se eu não me engano, que Jesus veio para resgatar. Então, eu senti Jesus me resgatando. Eu falo que eu sou um milagre. Eu me sinto um milagre. E, nesse sentido, eu agradeço os missionários e as missionárias que têm a missão linda aqui no Pós-Balsa. Mas vamos lá, o grupo de jovem. E aí, eu cheguei nesse grupo, muito tímido. Eu não queria fazer parte de jeito nenhum, eu não queria. Mas dentro de mim tinha coisa maior. A vontade de Deus estava falando mais alto. E aí eu não consegui resistir. Mesmo com o meu medo, com as minhas limitações, aí eu fui, tive coragem. E lá, participando do grupo de jovem, eu comecei a descobrir os meus dons. E isso é muito bonito e muito importante para todos nós. Deus, quando nos criou, nos deu os dons. E nós precisamos descobrir essa beleza que temos, essa riqueza. E aí eu fui me descobrindo no grupo de jovens. De repente, tinha um momento que eu falava assim, gente, eles sabem cantar, eles sabem dançar, eles sabem fazer tudo, eu não sei fazer nada, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui percebendo essa questão da liderança, que o Tiago falou que eu fui um dia, cabeça, tal, líder. E, de fato, isso é uma coisa natural minha. Eu tenho essas inclinações para a liderança. E eu não sabia. E os jovens foram que me proporcionaram esse caminho. Então, o grupo de jovens, junto com os missionários, foram que me resgataram. Eu tenho essa gratidão no coração. E você falando de dons também, né? E de liderança, você foi coordenador dos Coroinhas por muito tempo, né? Eu, quando comecei, você era o coordenador, né? E como foi para você, tipo, assim, não sair do grupo de jovens, mas fazer, tipo, essa experiência? Ali você tinha um contato com os jovens. Quando foi com os Coroinhas, a gente era tudo pequenininho, tudo criança, né? Para você, como que foi essa experiência? Que, para mim, sinceramente, eu acredito que isso seja um dom mesmo, né? Tá ali, servir, que nem você ensinou muitas coisas para mim e para todos os Coroinhas, né? Obrigado pela pergunta. Vocês estão fazendo perguntas assim que mexem muito comigo, mas eu fico feliz de poder partilhar com você que está nos acompanhando essa minha história, essa minha teografia, que é de fato um olhar de Deus na minha história. A gente não é pescoço, mas a gente mexe a sua cabeça. Muito bem. Então, olha que interessante. Na igreja, aqui na paróquia, Deus foi falando comigo em diversos sinais. Para mim, os Coroinhas têm uma ligação muito forte com a questão vocacional, numa questão assim de entrega total da minha vida a Deus. O grupo de jovem me trouxe para a igreja junto com os missionários e as missionárias. Os Coroinhas, essa pastoral, despertou em mim a questão vocacional. Até então, eu sentia a vontade de continuar me doando cada vez mais para a igreja. Mas quando eu tive a oportunidade, aí foi com o Padre Max que a gente começou ainda, a gente nem tinha roupa, não tinha nada, pegamos uma Semana Santa aí, meio assim de improviso, era eu, o Nilma e o Henrique, eu não sei se o Thiago estava nessa época também. Eu não me adaptava para ser cerimonialista, coroinha, porque eu sou muito estabanado, não me inscrevi. Isso, sim. Então aí eu lembro desses dois. E aí a gente pegou, o Max nos ajudou, nos auxiliou, beleza. Passou a Semana Santa, aí como eu estava muito próximo do altar, dos paramentos litúrgicos, eu senti uma vontade de estar cada vez mais dentro da igreja. E tudo que eu fazia na minha vida era em torno da igreja. Parecia que, por exemplo, eu trabalhava, tinha um desejo de ter carro, ter moto, mas quando eu tive a oportunidade de ter, eu conquistei esses veículos pensando na igreja, pensando na missão. Por exemplo, quando eu peguei o carro, eu falei assim, o meu carro, a utilidade não era por uma necessidade, porque eu não tinha, porque a minha moto já me dava, já supria minhas necessidades. O carro foi para falar assim, eu quero fazer missão, eu quero visitar as famílias na Água Limpa, no Curucutu, no Matarazzo. E eu não tinha esse contato com esses lugares. E o ônibus aqui, todo mundo sabe que aqui nessa região é muito difícil alcançar essas pessoas. E aí, tudo começou a voltar cada vez mais a minha vida para Deus. Então, para tentar resumir, porque a história é longa, e eu não quero me alongar bastante aqui com vocês. Mas os Coroinhas, primeiramente, foi essa, questão vocacional. Me despertou muito para a questão vocacional. E depois,
esse trabalho que eu fiz com vocês, que a gente começou juntos, é tão importante trabalhar com o jovem, com as crianças, por quê? A liturgia nossa da Igreja Católica, ela é muito rica. E ela tem muitos sinais e símbolos que transmitem a presença de Deus. E isso, muitas das vezes, não temos oportunidade de aprofundar nas celebrações por causa do tempo e tudo. E com os coroinhas, eu falei assim, essa é a oportunidade que eu tenho de transmitir isso que eu recebi. E até certo dia, o padre Raia, que hoje é o pároco daqui, falou assim para mim, David, a pastoral dos coroinhas é um chamado que Deus tem para você. E aí isso ficou muito forte no meu coração, porque chamado é Deus que chama. E a gente precisa responder, se é sim, se não. Ele nos deixa livre. E aí, a partir desse chamado, eu falei, eu quero cuidar dessa pastoral como se fosse a minha missão de missionário, de jovem. E aí eu falei assim, eu vou dedicar tudo o que eu puder para que esses jovens recebam tudo aquilo que é necessário para servir no altar e servir também na vida, na mesa da sua casa, da sua família. Porque eu sempre falo para eles, você que está nos escutando, que ser coroinha não é só dentro da igreja. Ser coroinha é ser dentro de casa. É servir também a família. O que adianta a gente estar lá no altar, servindo a Deus, chegar em casa a gente não serve a nossa família? Não é? Então, trabalhar com os coroinhas cerimoniários aqui foi muito gratificante por isso. Eu consegui, de alguma forma, transmitir esse chamado que Deus me fez para vocês, para que vocês conseguissem receber o grande tesouro que é Jesus. Trabalho bem feito. Aí, não sei. Olha aí a evolução desse garoto que ia na igreja. Ia na igreja uma vez no ano, se tornou hoje aí, ó, missionário da Imaculada, Padre Kolbe, líder dos coroinhas, muita coisa, né, Dê? Passou por muita coisa, cara. É um chamado de Deus. Eu acredito assim, para vocês que estão nos acompanhando, para você, Tiago, Júlia, Guilherme, Deus chama cada um pelo seu nome, pela sua história. E essa história, Deus quer fazer nova todas as coisas. E aí a gente precisa ter a sensibilidade e de conhecer e receber os sinais que Deus fala. Deus fala muito com a gente, todos os dias. Você que está nos acompanhando, procura olhar os sinais que Deus fala com você, que você vai ver que não é que eu sou especial, que sou melhor que ninguém. Não é isso. É que, às vezes, nós não estamos atentos a receber o chamado de Deus. É sobre perceber, né? Exatamente. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Perceba o sinal de Deus na sua vida. E, Júlia, vamos agora fazer um jogo com ele? Vamos. Uhul! Bola? Não, mas envolve uma bolinha. Ping-pong. Sim, mas na realidade não vai ter a bolinha aqui agora. Poxa vida. Olha, a gente tentou ensinar ele a jogar, mas se não der certo é porque ele não aprendeu direito. David, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que me responder rápido. Tá bom? Vou tentar, vai. Não pode demorar. Primeira coisa que vem assim na sua mente a primeira coisa. Responda a pergunta dela. Não adianta ela fazer uma pergunta eu não e vou você falar em perguntar, cada. tipo... É que eu ia falar. Eu não vou perguntar, tipo, uma cor e você vai responder em cada. Tá bom. Mas aí, um santo. São Maximiliano Kolbe. Uma frase. Só o amor constrói. Um exemplo na sua vida. Minha mãe. Um sonho. Servir a Deus. O nome do primeiro jovem que você lembrar. Tiago. Não vale nós três. Edson. O dia do seu aniversário. Dia 5 de julho de 91, amanhã. A gente tá em 91? Não, mas é amanhã. É o aniversário. Isso. Que dia a gente tá gravando esse vídeo? Domingo. Agora o dia do mês. 4 de julho de 2021. Tá, agora repete seu aniversário pra gente ter certeza que a gente tá no ano certo. Como assim repetir meu aniversário? Dia 5 de julho de 91. Não, mas você falou que é amanhã. Dia 5 de julho de 2021. Você tá pegando eu, né? Aniversário. Muito bem. A gente preparou uma surpresa pra você.
Ah, É. Exatamente. Surpresa. Uma surpresa pra você aqui. Bom, a gente não preparou um bolo, mas Não tem deu as tempo empadinhas. de preparar o bolo, mas Ai. só não coloca fogo na minha mão, Júlia. Vai, Valeu. bota Ó, fogo no tubarão, não, gente. Pelo amor de Deus. acho que você vai ter que acender de novo. Acender que não pegou, Ju. Parabéns, Júlia. Olha só, desde já Vida de coroinha é desejamos assim, aí nunca os acende a vela de parabéns. primeira. Desde já desejamos parabéns. Que Deus abençoe sua vida, né? Júlia tá apanhando aqui do fósforo. Meu Deus. Júlia do céu. Ela que tanto vamos faz os memes aqui, gente. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Olha, ela vai virar um meme. 3-0 pro fósforo. Olha isso. Só tem mais 4 fósforos. Ai, Jesus. Agora vai. Apagou. Ai, meu Deus do céu. Júlia, Bom, deixa eu acender a aqui. piada foi feita, a Júlia virou meme, tá? Esse era um bolo de empada, nós deixamos por o David. Gente, vai no fogo ali. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma empada. Não precisa acender, não. Vai. Que situação. Os memeiros do Aê! podcast. Aê! Acendeu! Boa! Graças a Deus. Boa. Aí, Dê. Ó, mano, Faz um pedido. Uma luta tão grande pra gente falar pra você, Dê. Agora faz um pedido e apaga a vela. Olha só, que Primeiro, sacanagem. sem a máscara, tá? Eu preciso fazer de voz alta ou não? Não, pode pensar. Não, aí. Mas pedido é pra se você quiser, você O quiser. aniversário é seu. Dizem que se for em voz alta, não realiza. Ah, então não vou fazer de voz alta, não. Então tá bom. Momento especial agora. Quer apostar quanto que ele vai soprar sem tirar a máscara? Isso, garotão. Desliga o microfone. Isso aí é a surpresa que nós fizemos pro David aí. A gente sabe que você gosta de comer bastante, né? Então, Muito obrigado, gente, por essa linda homenagem. Eu fico muito contente. E obrigado pelo esse bolo, que não é bolo, mas tudo bem. É uma empada, cara. É que é uma empada aqui feita pela dona Nivalda, com certeza tá muito gostosa. De brincadeiras à parte, cara, foi um momento de descontração aí, inclusive que apanhamos para acender a vela. Vai virar Eis meme. que o David passa por toda essa história que ele passou aí, que ele já contou. E agora, David, qual está sendo a sua missão? Sei que você recebeu uma missão aí que você abraçou já de cara, né? Que sua paróquia é aqui, lógico, sua raiz é aqui, mas no momento você não está 100% aqui, né? Trabalhando aqui. Onde você está agora, Anderson? Antes de eu falar da onde eu estou, eu queria só retomar que eu só tô lá, onde eu vou mencionar, por causa que eu sou missionário da Imaculada Padre Coube. Então, antes de tudo, eu queria comentar um pequeno detalhe que foi o meu chamado vocacional. Essa história que a gente estava comentando aqui agora, Deus fez um caminho comigo. E chegou um momento que Deus pediu algo a mais. Pediu uma entrega total. Eu não queria. Eu achava que eu não era capaz. Esse é o primeiro ponto. A incapacidade que eu achava que eu tinha. E depois, eu queria casar, queria ter filhos, queria ter tudo como uma vida normal. Porque na minha família não tem nenhum relato de alguém que quer ser padre, que se consagrou e tudo mais. Só que o que acontece? Teve um certo semana que eu fui fazer umas visitas em algumas famílias. E aí, nessa família, eu me senti muito forte a presença de Deus me chamando. E naquele momento eu não quis falar não, eu sempre não, né? Sempre não para Deus, nesse sentido vocacional. Só que quando chegou na segunda-feira no meu trabalho, eu comecei a pensar nesse sentido, por que não? Essas dificuldades que eu tinha, essa incapacidade que eu tinha,
Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu estou trabalhando desde quando entrei nos missionários é a questão da leitura, da escrita, porque o meu ensino médio foi bagunça. Eu ia na escola para jogar truco, jogar bola, ficar com as menininhas, mas nunca foi para estudar. Eu gostava de ir para a escola por causa disso, não para estudar. Enfim, e aí, só que o que aconteceu para eu dizer sim ao meu chamado vocacional? Padre Raya chegou aqui na paróquia e não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que é Deus que fez, eu não posso negar a ação de Deus. Ele chegou aqui na paróquia recém-ordenado, com 6 meses de ordenação sacerdotal. Então, o padre Max que estava antes, ele era muito bom na homilia, tal. Eu achava meio incapaz, porque eu achava o Max assim, super inteligente, um cara fora do sério, fora da curva, né? Só que quando o padre Raya chegou aqui na paróquia, ele era muito ruim na celebração. A homilia dele, ele fazia, acho que ele era tão encantado aqui com a mata, com a balsa, que ele falava 10 exemplos, mas não falava da bendita mensagem que o evangelho estava querendo dizer. Esse dia maravilhoso feito para cada um de nós. Exatamente. A imitação do dia de Padre Raya, maravilhoso. Ele ainda estava impressionado com a balsa. 10 anos depois ele ainda continuava impressionado. Não foi a primeira vez que ele tinha vindo para cá, mas enfim. E aí, quando ele veio para cá, aí eu vi que ele tinha muita dificuldade. Tanto na homilia, na administração, na questão pastoral. Aí eu olhei para ele assim, falei, meu Deus, se ele consegue ser padre com toda essa dificuldade, por que eu não consigo? Aí foi na dificuldade, na limitação dele, que Deus me motivou e me deu tudo aquilo que eu precisava para saciar o vazio que tinha dentro de mim. Hoje, o que você acha do Padre Raya fazendo uma homilia? Não, hoje ele já melhorou muito. Hoje eu considero ele como um padre. Em casa eu conversava com a minha mãe. É sério, gente. Isso não é brincadeira. A gente chegava em casa e minha mãe comentava e falava assim, mas gente, será que ele estudou 10 anos mesmo? Será que ele estudou para ser padre? A gente fazia Segundo convidado e já temos polêmica. Não. Olha, a gente vai marcar o encontro do Padre Raya e do David. Um debate, para você que está nos acompanhando, debate Raya versus David. Pode aguardar, hein? Foi. E aí foi através dele que, nas limitações dele, Deus me falou para receber, com as minhas limitações, também servir a Deus. Então, assim, como é interessante, né? Como Deus age nas limitações do outro, de diversas formas. E comigo foi assim. Então, aí eu resolvi dizer sim a Deus. Eu até queria casar, estava me preparando, tudo. Mas o chamado de Deus foi maior. E aí eu resolvi, de fato, definitivamente, dizer sim a Deus. E aí, por isso, só para retomar, hoje eu estou lá em Ribeirão Pires, na paróquia São Judas Tadeu, junto com o padre Eliano, que é missionário da Imaculada Padre Cobe, junto com o Luiz Marie. E lá nós estamos, ele está lá como administrador paroquial, faz 1 ano e meio. É uma missão nova dos missionários que estamos começando. E lá eu já queria aqui desejar um abraço a todos os paroquianos de lá, os jovens, todas as pessoas que me acolheram muito bem lá. Sou muito grato a vocês. Eu tenho certeza que juntos vamos fazer um caminho bonito de encontro com Deus. Vocês têm um presente aí, hein, galera? Cuida aí do meninão, um abraço. Quem sabe também, né? Consegue um convidado lá da paróquia de Ribeirão Pires, né? Seria um prazer, hein? Com certeza. O David falando de como ele decidiu ser padre, né? Eu lembro de um encontro de coroinhas, que foi da região Anchieta. E nesse encontro, cada coroinha recebeu um crachá com uma cor atrás. E depois eles dividiram. Cada coordenador ia ficar com um grupo de uma cor. Eu lembro que o meu grupo era o preto, era o grupo do David. Aí ele foi se apresentar lá. Eu sou o David, tenho não sei quantos anos, não sou da paróquia tal. E eu vou ser padre. Só deu eu, o quê? Todo mundo me olhou, tipo, oi? Tipo, tá tudo bem aqui? Aí, tipo, depois disso eu contei pro pessoal, ninguém acreditou que o David ia ser padre. Tanto que o dia que teve a missa de envio, que fala? Eu não sei.
né? A gente se acabou de chorar, porque pra gente a gente nunca mais ia ver o David. Até hoje, né? Não exagera. Até hoje. A despedida... Deixa eu contar uma coisa. A despedida do David, gente, parecia assim, parecia que ele ia pro outro lado do mundo. Só que detalhe, a mãe dele mora aqui no ladinho. Ele vem ver a mãe dele, a gente pode ver ele. Mas é interessante o que você está falando, Júlia, que não só com vocês, olha, vocês dentro da igreja, tudo, eu acompanhei vocês e vocês não acreditaram. Não, mas não foi um não acreditar, tipo, não, ele não vai ser padre, não é a vocação dele. Uhum. Foi um não acreditar, tipo, caramba, ele vai embora, como assim? Ele vai deixar a gente? Surpresa. Uhum. Mas eu tô trazendo uma outra coisa também, além dessa que você tá falando, de surpresa, que os meus amigos de infância, até hoje, eles falam assim, David, você vai ser padre mesmo? Eles ainda não acreditam, e ainda eles não acreditam, e outros acham impressionante essa mudança de vida, né? Então, assim, porque é um extremo. É um extremo. Eu estava nas trevas e hoje eu acredito que estou na luz. Então, é um resgate, de fato. E por falar em luz, vamos chegar agora a um momento da nossa partilha da palavra, porque não adiantava, né, Dê? A gente está aqui reunido, conversando, se não trouxéssemos a palavra de Deus, né? Que é aquilo que nos move, nos guia, nos fortalece, é aquilo que mudou sua vida, aquilo que muda a minha vida, aquilo que muda a vida de todos nós. Então, nosso missionário, também missionário Guilherme, vai partilhar esse momento conosco. E eu acredito que tem muito a ver, né, com aquilo que a gente contou, né? E com o tema de hoje, né, que basicamente é juventude, de que diz assim, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Assim, como é importante a gente sonhar, né? Acho que uma vida sem sonho é a mesma coisa que uma canção sem melodia ou desafinada. A gente, na história do David, né? Assim, tantas coisas poderiam acontecer e poderiam ter acontecido. Porém, quando Deus tem um plano, quando Ele mostra o seu desígnio para nós, por mais que às vezes a gente queira lutar ou remar contra essa maré, a vontade de Deus é sempre mais forte. E me lembra muito daquela frase de Maximiliano Kolbe, nosso padroeiro, que diz que existem dois V. Um V grande, que é a vontade de Deus, e um V pequeno, que é a nossa vontade. E como ele era muito bom de matemática, ele dava aula de matemática, então ele fez essa equação, V grande igual a V pequeno, que é, assim, uma vida serena em Deus é quando a nossa vontade e a vontade de Deus formam uma coisa só. Então, se você, nesse momento, olhando para a história do David e nesse episódio, se você ainda se questiona sobre a sua vocação, vale a pena, questione-se. Entre em contato com Deus. Lembrando que vocação não é somente para ser missionário, ser missionária, ser padre, ser freira. Mas no seu namoro, você que talvez esteja namorando agora, você que talvez até mesmo já casou, esteja a caminho de... Lembre-se disso, que aonde a sua vista alcançar, Deus tem um plano para você e você nasceu para dar certo. Amém? Amém. E Amém. Segundo essa partilha do Gui, podemos dizer hoje aí que hoje em dia a vontade de Deus é tudo na sua vida e se tornou agora também sua vontade? Com certeza, Thiago. Mas eu não gosto de usar a palavra tudo. Porque o que é o tudo?
Contrário de nada. É o contrário de nada. Mas eu gosto de dizer que Deus é simples. E Ele quer a minha simplicidade. E aí, nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês uma coisa. Para você também que está em casa. Na comunidade, na celebração da Eucaristia, foi o momento onde que eu me encontrei com Jesus. Foi na comunidade. Não só com o padre nas homilias, nas orações, nem só com os coroinhas e nem só com os cantores, mas com o povo. Você que é uma senhora que participa da Assembleia, está todo domingo lá, você transmitiu Jesus para mim. Você que vai lá durante a semana limpar a igreja, você transmitiu Jesus para mim. Então, Jesus, ele se faz presente quando estamos juntos. Ele mesmo fala na sua palavra, né? Onde 2 ou mais estiver reunido, ali eu estarei. Então, a comunidade foi que me trouxe Jesus Cristo. E aí tem uma outra pessoa que eu queria mencionar aqui, que é a missionária Edivanda. É uma pessoa espetacular, sensível com a realidade do outro. E ela foi sensível comigo também para me ajudar no meu caminho vocacional. Hoje, faz 5 anos já que eu estou com os missionários. 5 anos, parece que foi ontem que eu entrei. E eu me sinto cada vez mais forte para dedicar minha vida inteiramente a Deus. E com isso eu queria aproveitar aqui, então, deixar um recado para vocês, um convite. Um convite, Tiago. Maravilha. Espero que vocês acolham. Em outubro, dia 9, às 17 horas, na Paróquia do Perpétuo Socorro, lá no DR, farei a incorporação temporária dos votos de castidade, pobreza e obediência. Já? Já. Foi ontem que você entrou para os missionários? É os 5 primeiros anos de incorporação temporária. E eu farei essa entrega a Deus, na obediência, na castidade e na pobreza. E eu queria convidar vocês, aqui da Paróquia São Maximiliano, que é a minha casa, que é a minha família, para estar presente. Ficarei imensamente feliz de ver vocês lá. E esse convite é em primeira mão, não fiz para ninguém ainda. Olha aí. Então, deixei para fazer aqui. Guarda até o dia que a gente vai divulgar o episódio, então. Tá bom, mas é para que vocês que estão aqui nos acompanhando participem desse momento tão importante da minha vida. Se eu estou me consagrando a Deus, é por causa de você que transmitiu Jesus. Maravilha, fica esse convite. Quem puder estar indo lá, a gente pode até combinar, estar indo juntos, né? Como juntar o grupo de jovens da... Não vou falar da época do David, porque senão eu vou chamar todo mundo de velho. Mas o grupo de jovens... O tá ali, ó. Por isso mesmo. Grupo de jovens, juntar os coroinhas, né? Vamos... Todo mundo com muita responsabilidade, máscara, álcool em gel e a gente vai estar contigo nessa missão, Dê. A gente promete não bagunçar lá na paróquia. que aqui a gente bagunça, mas lá a gente vai se comportar. Beijo. Quer fazer mais uma? Eu queria, pra gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Hoje, você... como você disse, você está lá com os missionários, você está lá na Paróquia São Judas. Como é para você olhar os jovens aqui hoje, tanto os de quando você entrou, quando você encontra, tanto os coroinhas que na época eram crianças, né? Que nem, por exemplo, acho que o Pedro devia ter uns 10, eu tinha uns 12, e hoje eu tô com 19, o Pedro tá com 16, então a gente já é jovem, já cresceu. Como é para você olhar pra gente hoje? Você sente que você mudou a nossa vida de alguma forma? Bom, Jesus fala... Não sei se é Jesus ou Deus que fala. Ele é Deus também. Não, mas é que eu não sei em qual pessoa ele fala na Bíblia. Sim. Nós temos que ser sal e luz no mundo, né? Você acha que você foi esse sal e essa luz na vida dessas tantas pessoas? Você me deixou agora Mas, enfim. Eu não acho isso. Eu não acho que eu sou o sal e luz na vida de vocês. Eu acredito que Jesus é o sal e a luz na vida de vocês.
E ele, de alguma forma, agiu através de mim, como age através do Guilherme, age através do Tiago, age através de você, do padre Raia, do padre Eduardo. Então, eu acredito que é assim, mas nós temos uma missão de semear. Jesus e Deus precisa da nossa, vamos dizer, mão de obra. Que nós ouvimos hoje, nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo, e Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros. E para que o corpo ande, precisa que os membros também caminhem, esteja em comunhão com a cabeça que é Jesus. Então eu acredito muito nisso, que o nosso sim, como o sim de Maria, é um sim que transforma a vida, é um sim que restaura a vida, é um sim que leva a Deus, não só para mim, mas para outra pessoa. Frei Sebastião, nosso cofundador, ele fala muito isso. O nosso sim tem um montaréu de sim por trás. Você acha que não é só quem é missionário, não. Vocês também, se um dia você dizer não a Deus, vai ter pessoas que vai dizer não também. Isso é uma responsabilidade que nós temos como cristão. Precisamos ter consciência disso. Mas esse sim que cada um de nós carrega, que Deus nos chamou, eu acredito que é que nem o sim de Maria. É um sim que gera Jesus. É um sim que transmite a graça de Deus. Então, quando eu olho para vocês jovens, eu fico imensamente feliz. Eu tenho vontade de continuar seguindo a Deus, por causa de vocês. Você que é jovem, que está nos acompanhando, quando eu vejo um jovem na igreja com entusiasmo, com protagonista... Qual é a palavra? Protagonista. É isso aí. Eu falei e esqueci uma palavra aí. Papa Francisco nos pede muito isso, que o jovem seja autêntico hoje. Não seja só apenas o telespectador da própria história. Exatamente. Ele tem que fazer a diferença na igreja. Ele tem que trazer essa renovação. E eu fico feliz quando eu vejo o jovem na igreja. E eu vejo que vocês estão. É aquele negócio, né? O jovem não é o futuro, o jovem é o agora, né? Exatamente. E a igreja não é só quando o jovem for adulto. A igreja é hoje com vocês. Então, precisamos muito, muito, muito que vocês continuem. Você que é jovem, não deixe de participar da igreja. Eu tenho certeza que, assim como transforma a minha vida, Deus vai transformar a sua também. Ou já transformou, ou está transformando. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de jovens que transmitem Jesus. E eu sou muito, muito grato a vocês e parabéns pelo esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês, num domingo, nós aqui estamos num domingo à noite. Quase dando a hora da missa. Quase atrapalhando já a missa. Mas vocês estão aqui. Vocês não fazem ideia a importância do que vocês estão fazendo. Essa mensagem vai chegar para muitas pessoas, para muitos jovens. E aí que está a minha alegria. Eu fico feliz de ver isso. Você fica feliz em ver isso e nós ficamos felizes em receber você aqui hoje. Na verdade, desde já agradecemos mais uma vez. Agradecemos você aí que nos acompanha por nos estar dando esta oportunidade de estar aí na sua casa, aí, ó, mesmo que na tela do seu celular ou computador, mas nós estamos juntos fazendo essa evangelização. Amém? Amém. E Amém. Agora podemos encerrar, né? Porque estamos, como foi dito, nos preparando para participar da Santa Missa. E também acompanhe a Santa Missa conosco, não é não? Sim, todos os domingos às 19h30 temos a Santa Missa no Facebook da paróquia, que eu já passei todas as redes sociais, né, no começo. Vão estar na descrição do vídeo também. E isso. A cada 15 dias, né, de segunda-feira, temos o nosso podcast. Nosso episódio, sempre um episódio novo. E quando não tivermos a edição do podcast, não se preocupe, porque teremos conteúdos, né, exclusivos para você. Sim, aí, vamos ter memes, vamos ter covers, vamos fazer posts de informação, lives. Siga nossas redes sociais que vai ter bastante coisa lá para você também. Não é só o podcast, não. É isso aí, Dê. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Valeu, espero vovô. que Deus abençoe muito a sua missão, né?
lá na sua paróquia, onde você está em missão agora. Mais uma vez, um abraço pro pessoal de Ribeirão Pires. Esperamos um de vocês aqui, hein? Convence alguém lá, cara. Convence Pode alguém deixar lá. Isso aí a gente consegue Já sim. manda o convite pro pessoal lá, ó. Pode deixar. Eles vão... Só vocês falarem quem que vocês quiserem que a gente... A gente não conhece eles pra falar quem a gente quer. Tá bom. A gente confia em você numa indicação. Um dia eu vou lá sondar. Fazer como um detetive. Tá bom. É isso aí. Galera, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora sempre cubra com o manto sagrado. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Coubecast, o podcast da família Coube. Paz e bem. Pouco aí, pessoal. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Maria Imaculada. Tchau, gente. Deus abençoe e reze pela gente, que estaremos sempre rezando por vocês. Agora a gente vai comer essa empada aqui, ó. Tomara que eles não já Não, tenha é tirado. tudo meu. Você deixou, você não foi pra mim? A sua é essa aqui, ó, que tava com a vela. Mas é meu aniversário, não é? Então, Não É amanhã. É amanhã, não é hoje. Tchau. Vocês não são... Tchau. Olha, se eu tô falando isso só porque a gravação já acabou, né? Coubecast.